Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um webcast da Mercado e Consumo, plataforma que traz notícias diárias para você sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma, e a gente sempre traz aqui novidades sobre moda, sobre entretenimento, sobre shopping center, sobre franquias, sobre food service, enfim, tudo que tem a ver com o seu consumo diário, tanto na plataforma mercadoeconsumo.com.br, quanto nas nossas redes sociais e também no seu agregador de podcast preferido, além aqui do YouTube, onde você consegue, além de ouvir a gente, acompanhar a gente também com imagem. Hoje o nosso assunto é o colaborador no centro. Como se colocar bem o colaborador no centro, como valorizar a chegada de um novo colaborador para a empresa. Para falar sobre isso, estamos recebendo aqui hoje a Eliane Pellegrino, diretora de Gente e Cultura da Aramis. Tudo bem, Eliane? Bem-vinda. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso sempre receber gente aqui para falar desse assunto. A gente tem muito foco aqui, né, Eliane? A gente fala muito para o consumidor, para o varejista, na verdade, como ele deve atender o consumidor final, como ele colocar o consumidor do centro, sempre com foco nessa questão, né, do relacionamento dele para fora, digamos assim, né, com o consumidor final. E falamos muito menos do que gostaríamos, com certeza, do que deveríamos até, sobre como tratar aquele colaborador, aquele cliente que está dentro da empresa, né? Que não deixa de ser um cliente também, né? O seu primeiro cliente é o seu colaborador também. Como esse colaborador tendo uma boa transição, uma boa entrada na empresa, como ele tendo, enfim, sendo ali, se sentindo parte da empresa, pode, no fim, resultar em bons negócios também para aquela marca, né? Então vamos falar sobre tudo isso aqui, sobre as vantagens de se colocar esse colaborador no centro. Começo com um dado aqui da Glassdoor, de uma pesquisa deles, que mostra que um bom onboarding pode aumentar a retenção de novos talentos em 82%. É muita coisa, né? E aí vamos falar um pouquinho das iniciativas da Aramis. Na verdade, tem muitas iniciativas para falar aqui. Uma delas, que é muito bacana, a gente noticiou, inclusive, na Mercado e Consumo, a Aramis deixou de lado as etapas de seleção feitas por cada loja para promover uma dinâmica imersiva na sede da empresa, a Casa Aramis, em São Paulo, né? Primeiro, explica pra gente um pouco o que é a Casa Aramis e por que vocês decidiram fazer esse processo, esse espaço, né, tão diferenciado, comparando não só com varejos, com empresas de várias áreas aqui no Brasil, né? Legal, que bom. Bom, falando da Casa Aramis, primeiramente, a Casa Aramis é como a gente chama o nosso escritório, né? A gente fica literalmente numa casa, né? E a gente chama dessa forma porque remete ao que a gente quer trazer como comunidade, né? Como um dos valores da nossa cultura, que é colaboração, pertencimento. Então, o formato casa nos remete a esse senso de comunidade. E falando especificamente da experiência de processo seletivo, a ideia da gente trazer essa experiência para casa, centralizada pelo Hub de Talentos, é uma das iniciativas, como você trouxe, de colocar o colaborador no centro e a gente tentar cada vez mais trazer a experiência do colaborador para o processo seletivo. Então, a gente trouxe esse processo que a gente chamou supervisores, gerentes, e a gente pôde trazer na dinâmica de grupo do processo a experiência de vendas que ele vai encontrar na ponta, dentro de casa, dentro do processo seletivo, vivenciar essa experiência com os gerentes, com os supervisores na etapa do processo. Com isso, a gente traz uma grande aderência à cultura e à experiência que ele vai viver no dia a dia. Desde o começo. Então, esse foi o nosso maior objetivo. E tem dado certo. É isso que eu ia perguntar. Como é que tem sido e qual é até a diferença, né, do processo anterior para esse processo que está ali nesse hub de talentos que você comentou, né? A grande diferença está em a gente trazer, de fato, essa proximidade, né, da experiência que ele vai viver lá nas etapas do processo e garantindo uma aderência à cultura. Quando a gente traz o processo seletivo, né, dentro do Hub de Talentos, a gente consegue ter uma visão de todos os candidatos aderindo à cultura, tendo fit cultural. Então, esse é o nosso grande objetivo. E para as lojas que estão fora de São Paulo, a gente tentou trazer num formato virtual, né, mas essa mesma experiência de facilitação, de dinâmica de grupo, de trazer os gerentes e os supervisores também na decisão desse processo junto com o Hub de Talentos. O que é a cultura Aramis, você diria? O que são, né? Deve ser vários aspectos aí. Bom, a gente chama de comportamentos de cultura, a gente tem 4 pilares estratégicos, né, de cultura, que são pertencimento, colaboração, protagonismo e respeito. Falei
não sei se falei... Sim, pertencimento... Falei os 4. Pertencimento, colaboração, protagonismo e respeito. E dentro do processo, a gente traz dinâmicas que a gente consiga viabilizar, tangibilizar, ver o colaborador transitando no comportamento, por esses 4 comportamentos. Muito legal. É como você falou, né? Tangibilizar, acho que é a palavra, né? Porque talvez você, num processo tradicional, levar isso apenas no discurso é diferente, né? Exato. E você colocar ali na prática para todo mundo junto. Em que medida a Aramis está considerando as expectativas e preferências das gerações mais jovens, e a gente sempre destaca a geração Z, que é tema de tantos debates aí, né? Para desenvolver justamente esses processos seletivos? Legal. A geração Z é a geração nativo digital, né? Então, eu acho que já ter esse olhar no processo seletivo é importante. A gente faz, falando de processo, toda a jornada inicial da nossa contratação, ela já é de forma digital. Então, o vídeo de apresentação, né? As primeiras etapas do processo para viabilizar um outro olhar que a gente tem, levando em consideração a dinâmica de hoje, é que as primeiras entrevistas são de forma virtual, porque hoje em dia ninguém quer ir mais 4 vezes presencialmente fazer um processo seletivo. Então, as primeiras agendas, as primeiras etapas, elas são de forma virtual, são dentro de uma jornada digital. E para além do processo, o que a gente tem conectado bastante com essa geração? A gente recém fez a segunda edição do nosso Hackathon, né? O Hackathon na Aramis, a gente está olhando para os desafios de tecnologia, e por mais que o objetivo do Hackathon seja compartilhar conhecimento a partir de um desafio estratégico da Aramis, a gente aproveita esse momento para falar sobre as nossas vagas, as nossas oportunidades, a gente contar um pouquinho sobre a nossa história. E esses 2 hackathons que a gente fez nesses últimos 6 meses, eles nos trouxeram muitos candidatos para a área de tecnologia. Legal. Então, e aí é o formato do hackathon colaborativo, com prêmios que são prêmios conectados com essa geração. Acho que uma segunda iniciativa que a gente está olhando também para essa turma jovem, né, de geração Z, a gente está iniciando a divulgação do nosso processo seletivo de estágio, que vai ser um processo seletivo voltado para dados e inovação. Então, a gente vai trazer os novos 10 estagiários da Aramis, né, para contribuir com a cultura, com a evolução da cultura de dados na organização. Eles vão estar espalhados nas diferentes áreas, mas vão estar conectados com um hub de tecnologia dentro da Aramis. Então, acho que isso aí são iniciativas que conectam bastante com essa geração Z, com essa geração mais nova. Total. E em linha com o que a gente está querendo buscar de evolução. E quando você falou mais cedo dos 4 pilares da cultura, como é que é trazer essa geração mais jovem quando a gente fala em cultura? Eles absorvem isso de uma maneira diferente? Vocês têm que tratar de uma maneira diferente? Como é que é, enfim, fazê-los vestir a camisa, digamos assim, da empresa? Legal. Eu acho que quando você estava falando no início de colocar o colaborador no centro, acho que essa é uma prática que a gente vive em Gente e Cultura, conduzido por Gente e Cultura, mais na Aramis como um todo. E colocar o colaborador no centro, através da cultura, é a gente trazer uma experiência, né, a experiência do colaborador, né, de forma que hoje em dia seja uma jornada de aprendizado, uma jornada de pertencimento e conexão. A gente fala que na era people-centric, as escolhas são cada vez mais pessoais. E as escolhas serem pessoais tem muito a ver com a gente trazer essa jornada de experiência do colaborador, que para nós faz sentido uma jornada de conexão e pertencimento. Então, a gente traz, além de celebrar, né, agendas comemorativas em todas as unidades de negócio da Aramis, a gente procura cada vez mais desenvolver o papel da liderança para a gente trazer uma cultura, uma prática, uma experiência do dia a dia em que a gente tenha esses 4 comportamentos representados. Interessante. Talvez, como você falou, até da tangibilidade, né? Da questão ser tangível para essa geração, talvez isso seja mais necessário. Exatamente. Você não acha? Para, enfim, para reter. A escolha é individual hoje em dia. Né? Não é mais só sobre um bom salário, né? Uma boa oportunidade. É sobre o que eu vou viver no dia a dia, né? Qual é o meu desafio e como é que vai ser a minha experiência no dia a dia. E quando a gente fala até mesmo sobre marca empregadora, a gente tem cada vez mais divulgado aquilo que a gente vive aqui dentro. Porque a gente quer que pessoas venham trabalhar conosco querendo viver essa experiência e essa cultura que a gente consegue oferecer. E aí você está falando tanto, por exemplo, daqueles candidatos que vão para a área de tecnologia, quanto para o cara que vai trabalhar na loja, na frente de loja, por exemplo.
seja a experiência na matriz, com tecnologia, como eu citei, seja nas lojas, seja no centro de distribuição. É essa a experiência que a gente quer oferecer para qualquer um. Sim. Que impacto isso tem, no fim, para o consumidor final? Quando a gente fala da nossa cultura, quando a gente fala dessa experiência que a gente quer oferecer, é para ele na ponta. Então, a gente garantir um bom processo seletivo com a cultura da Aramis para um vendedor de loja, a gente está garantido que a experiência na ponta, para o cliente que vai entrar, seja a melhor experiência possível. Total. Quer dizer, você mira numa coisa e garante a outra. Exatamente. Automaticamente, né? A Aramis tem hoje 900 funcionários diretos, cerca de 900 funcionários diretos, né? Como funciona o onboard da empresa? Quais são as etapas que vocês promovem para proporcionar essa compreensão mais abrangente da questão de cultura que você comentou, da questão de comunidade e da própria estrutura da empresa hoje? O nosso onboarding ele é composto por todas essas etapas, né? Então, ele tem uma etapa que fala da história da Aramis, que conta sobre a Aramis, sobre a nossa marca, sobre o nosso produto, fala sobre a nossa cultura, sobre a experiência que o colaborador vai viver. E com isso, a gente garante ali uma boa integração nessa chegada do colaborador. Algo novo que a gente está trazendo agora, e que vou dar um spoiler aqui, que está saindo do forno, acho que no próximo mês, a gente está trazendo inteligência artificial, a gente contratou uma consultoria de inteligência artificial para nos apoiar no onboarding. E qual é a grande novidade que a gente vai trazer? Trazer mais gamificação, digitalização, mais facilidade para o colaborador que chega, né, concluir, assistir, participar desse onboarding no momento que ele entender que faz sentido. Vai estar tão acessível através de um WhatsApp, né, que vai conectar com a nossa plataforma de comunicação, e o onboarding vai trazer uma facilidade para quem está na ponta, na loja, no CD, na matriz, dele conseguir assistir, né, e participar desse onboarding no momento que ele entender que faça sentido a partir da disponibilidade dele. Mas garantindo cultura da Aramis, história da Aramis e tudo aquilo que a gente quer oferecer em termos de nossa moda, nosso produto, que seja relevante para um colaborador que está recém embarcando conosco. Muito legal. Eu falei no começo da pesquisa da Glassdoor, né, que diz que um bom onboarding pode aumentar a retenção de novos talentos em 82%. Primeiro, queria saber se você vê isso na prática, diferença de fazer diferença não, né? Como vocês veem o resultado mesmo desse bom onboarding em termos de retenção depois, não só daquele cara chegar e chegar bem, mas ele se encaixar mesmo na marca e ficar nela fazendo uma carreira eventualmente. Olha, eu não sei se eu diria que é 80%, tá? Mas eu diria que sim, tem um grande percentual, porque ele começa a entender no onboarding qual é a empresa que ele veio trabalhar, e se você consegue tangibilizar no onboarding, trazer experiência no onboarding, né, sobre tudo aquilo que ele vai viver, trazer um pouco de lucidez sobre aquilo que ele vai viver na experiência dele, eu acho que tem aquele ditado que a primeira impressão é a que fica, né? Então, eu acredito que sim, tem um lugar de retenção se a gente tem um bom onboarding conectando aí com a integração dos novos colaboradores. Muito legal. Além desse processo, todo esse processo, enfim, da seleção, depois no onboarding também, a Aramis tem a Aramis Academy, né? Que é uma plataforma com conteúdos acadêmicos e informativos para proporcionar para esse colaborador, para os colaboradores, aprendizagem contínua, né? De onde veio essa ideia também e como é que vocês veem os resultados da Academy? Legal. O Aramis Academy está a serviço de compartilhar conteúdo e conhecimento que a gente entenda que seja cross e relevante para todos os colaboradores. Então, ele vai desde uma continuidade do onboarding, de falar sobre moda, sobre marca, sobre produto Aramis, e somado a isso, né, sobre temas que a gente entende que sejam relevantes. Então, a gente tem um comitê de pessoas que a cada ciclo de 6 meses a gente faz uma agenda de desenvolvimento de pessoas. Dessa agenda, a gente sai ali com oportunidades que a gente entende que são relevantes de desenvolvimento para todos os colaboradores. Vou te dar um exemplo. Agora, esse mês, a gente está falando sobre inteligência emocional. Legal. E o Aramis Academy ele vem para sustentar essas agendas. E pensando num formato também de que cada um aprende de uma forma diferente. Então, dentro do Academy, a gente tem os conteúdos sendo disseminados de diferentes formas. Então, tem treinamentos presenciais, tem treinamentos assíncronos, tem podcasts, tem leituras, porque cada um aprende de uma forma diferente. Então, no mês, por exemplo, da inteligência emocional, que a gente está falando agora, a gente dissemina o conhecimento, o conteúdo de inteligência emocional em diferentes formatos.
e tem adesão, as pessoas se interessam por esse conteúdo, elas têm, enfim, são constantemente impactadas e usufruem dessas oportunidades? Super. O NPS, o feedback para nós tem sido super positivo. E desse lugar também, de cada um poder consumir da maneira que está disponível, né? Então, assim, tenho disponibilidade para ir num treinamento presencial? Maravilha. Estou longe, no CD, nas lojas, vou assistir de forma assíncrona. Não consegui agora, sei que a gravação do treinamento está na plataforma e eu consigo assistir em qualquer horário. Não sou muito do vídeo, sou da leitura, então eu vou ler o material que foi disponibilizado. Então, o nosso maior feedback tem sido o conteúdo está disponibilizado em diferentes formatos e cada um adere da maneira que entende que faz sentido. É uma omnicanalidade pro colaborador daí, isso né? aí. Isso é colocar o colaborador no centro. Exatamente, como a gente faz com o consumidor final no fim das contas, né? Muito bacana, acho que, enfim, a Aramis é um case nacional aí incrível, né? De marca, de posicionamento, de conhecimento mesmo de marca, né? Acho que foi se tornando, já era, mas foi se tornando nos últimos anos cada vez mais forte. E é muito bacana ver quando a empresa tem isso e leva isso para dentro, né? Porque é o que a gente fala, colocar o consumidor no centro se tornou uma máxima já faz um tempo. Alguns faziam melhor, outros não tão bem, talvez. Mas o colaborador no centro, acho que é algo que vem de mais recente, né? A gente do mercado de consumo tem o hábito, a oportunidade, na verdade, de cobrir várias feiras internacionais, eventos lá fora, e essa questão do tratamento interno das pessoas, e aí às vezes pessoas que é o colaborador, mas também a comunidade, né, onde aquele colaborador vive, onde a loja está inserida, né, colocar a pessoa no centro tem sido cada vez mais pauta internacional e não poderia ser diferente aqui no Brasil, né? Muito bacana ver que a Aramis está aí com isso na onda e também isso é muito na pauta, forte, né? Para nós. A gente entende que colocar o colaborador no centro nos ajuda a crescer como organização também. A nossa pesquisa de engajamento, ela é 4 vezes ao ano. A gente tem um pulse 4 vezes ao ano. Legal. E quando a gente se compara com o mercado que faz uma vez ou no máximo 2 vezes, por que a gente faz 4 vezes? Porque de fato a gente quer ouvir o que o colaborador tem a nos dizer sobre as nossas práticas. Então a gente ouve com muita curiosidade todas as respostas, tudo aquilo que é trazido dentro da nossa pesquisa, para que a gente consiga evoluir a nossa agenda de organização com os colaboradores da maneira que eles nos estão relatando. Muito bom. Eliane Pellegrino, super prazer ter você aqui. Eliane, que é diretora de Gente e Cultura da Aramis. Prazer te receber aqui mais uma vez. Foi meu. E a você que nos acompanha diariamente no portal mercadodeconsumo.com.br, meu muito obrigada também. Continue acompanhando a gente tem mais conteúdos como esses, webcasts, podcasts. A gente também é omnichannel, que nem a Aramis. Para o consumidor que nos acompanha, para o varejista que nos acompanha diariamente, com notícias em vários formatos, multiplataforma, sobre varejo de consumo no Brasil e no mundo. Prazer estar aqui mais uma vez e até a próxima.